Agora nós vamos fazer uma nova análise, que é a análise da razão de subida. Vamos voltar aqui na subida. Então é o seguinte, no aerodesign, os voos são realizados com condições de limite de operação, como velocidade de stall do avião. Limite de operação, como velocidade de stall do avião. Logo, o piloto deve evitar o stall da aeronave nos instantes iniciais da decolagem. Durante a subida, a aeronave sobe velocidade vertical, razão de subida constante, enquanto houver sobra de potência. Algo que é mostrado aqui nos nossos gráficos de altitude e nas curvas de potência. A razão de subida é avaliada graficamente em função da velocidade horizontal, pois apresenta a velocidade resultante de coordenadas polares. Então a gente pode até extrair um ângulo de subida para qualquer condição desejada. Essa representação gráfica é chamada de polar de velocidades e por ela pode-se identificar qual velocidade se obtém a máxima razão de subida correspondente a determinado peso ou altitude. No aerodesign, como as aeronaves trabalham nos limites de peso, a sobra de potência é muito pequena. Logo, a subida deve ser realizada com uma velocidade horizontal maior, uma pequena razão de subida. Ou seja, um pequeno ângulo de subida. Um ângulo de subida pequeno fica mais fica mais, fica mais fácil de ler. Dessa forma, aumenta-se a força de sustentação para vencer o peso da aeronave. Isso daqui só está dizendo que não é bom você aumentar e colocar muito ângulo de ataque na aeronave durante a decolagem. Que isso pode ser prejudicial. É melhor você investir em mais velocidade horizontal do que em velocidade vertical. Então agora nós vamos ver os cálculos. E eles iniciam aqui pelo cálculo da diferença de potência, potência disponível menos potência requerida. Agora a gente só está fazendo para uma altitude, que no caso é a altitude e densidade ao nível do mar. E o RC, na razão de subida, é o resultado da sobra de potência dividido pelo peso da aeronave. E aí, no ângulo de subida, eu vou colocar máximo. É feito o cálculo da sua razão de subida, do ângulo de razão de subida máxima. Com isso, identifica-se a partir da função max do MATLAB qual que vai ser o valor máximo aqui de RC, que foi calculado. Em seguida, calcula-se os coeficientes que vão descrever o comportamento daquela curva. Eles são coeficientes do segundo grau. Então, a curva é RC por V, velocidade vertical pela horizontal. E calcula-se a velocidade horizontal máxima, velocidade de razão de subida máxima. Então aqui você vê que a gente está entrando com RC máximo porque foi invertido aqui, tem X e Y. Então o Y está em função de RC, eu inverti aqui, no caso a plotagem correta é velocidade vertical em função da horizontal, só que aqui está invertido para que a gente possa identificar qual é a velocidade horizontal máxima. E em seguida tem um cálculo do ângulo θ, ou seja, o ângulo de subida máxima. Então aqui tem uma conversão de rádios para graus, que o resultado vai ser em radiano, de RC dividido por VRC. Então aqui é um arco seno, para você obter um ângulo. Ou seja, arco seno, a gente tem o seno, é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. É o cateto oposto que é RC, que é vertical, dividido pela hipotenusa. E aqui é um arco. Esse seno depois é convertido de radiano para grau. Fica meio confuso assim, porque a gente vê, na verdade nem tanto, mas por exemplo, quando a gente calcula o arco seno, a gente pode obter ali um valor ou em grau ou em radiano, conforme você estiver configurando ali na tua calculadora. E em seguida a gente tem as plotagens aqui referentes a essa análise. Então vou marcar como comentário a próxima análise. Vamos ver o quanto que tem a nossa velocidade de razão de subida máxima. Então, assim, deixa eu ver aqui. Tá aqui a razão de subida. Então, vamos ver aqui. A velocidade aumenta,
apresenta valores positivos, com a menor velocidade horizontal, e depois ela cai. Então você vai ter que aumentar a tua velocidade horizontal até certo ponto, e você vai ter esse ponto limite, só que após ele não adianta mais aumentar, você vai ter que aumentar o ângulo de ataque. E aí começar a diminuir a tua velocidade, aumentar o ângulo de ataque, aumentando o teu coeficiente de sustentação. Porque você não vai poder subir apenas com velocidade horizontal. Vai até um ponto, e depois desse ponto não dá mais para estar aumentando. Vamos ver se o resultado aqui está correto. Desempenho na subida, vamos ver o que está aqui a representação gráfica do ângulo θRC máximo. Então, θRC máximo 4.821. Então deu uma pequena diferença aqui. Mas o que eu acredito não vai estar afetando tanto nos cálculos. Não sei qual que é o... Vamos ver o RC máximo aqui, calculado a 1.51. Então o RC máximo também está aqui, para velocidade de 18 metros por segundo. E... vamos ver aqui, TRC, S máximo. E é isso. Vou colocar aqui, e também acrescentar, que eu não coloquei a velocidade horizontal. Então, a velocidade horizontal máxima, não a velocidade horizontal máxima, mas nesse caso, para máxima, para a razão de subida máxima, resultou em, qual que é o valor que é o VRC máximo. Isso é interessante, que você pode estar fazendo caso tenha telemetria, obviamente, mas pode estar comparando o teu resultado aí para uma dada densidade. E aí na próxima análise a gente vai estar fazendo em função de densidade. Vamos só plotar aqui a velocidade horizontal máxima de razão de subida. Então ela tem que dar 18 metros por segundo. Como resultado aqui do θ bateu um pouquinho, a gente tem umas casas decimais que vão estar impedindo da gente obter o mesmo resultado no Miranda. Aqui ó, 17,5 está arredondado para 18, provavelmente ali. E eu acabo esquecendo de colocar aqui, questão de didática mesmo, ó, as unidades metros por segundo. Então, tá um ordinal aqui, mas na hora que botar vai estar normal. Então, qualquer alteração que você fizer aqui, você pode estar transpondo o teu script para que os dois fiquem paralelos assim e iguais. Então, vamos fechar essa parte aqui e agora a gente vai fazer tudo no Excel.